Você já viu aqueles testes de colisão em que um carro moderno bate de frente com um clássico dos anos 70? Parece que o carro antigo foi feito de papel. O que aconteceu com o buicão do vovô? Cadê aquele aço grosso, aquela sensação de robustez? Hoje a gente vai quebrar o mito de que os carros antigos eram mais seguros do que os modernos. Spoiler, eles não eram. E o motivo é assustadoramente lógico. Introdução durante décadas, né? A gente cresceu ouvindo que os carros de antigamente eram tanques de guerra, grandes, pesados, feitos de aço puro. Bastava bater o olho num Dodge, num Opala ou num Galaxy para sentir o peso da engenharia daquela época. Já os carros de hoje parece que foram montados com latinha de refrigerante e pedaços de plástico. Você encosta no paralama e ele já amassa. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é proposital? Que a lata fina, o alumínio leve e até o plástico fazem parte de um sistema que salvou milhões de vidas. Hoje a gente vai entender como a evolução da engenharia automotiva trocou para ser seguro por algo muito mais importante, ser seguro. Canteiro 1, a sensação de segurança que enganava na década de 60, 70 e até 80. Os carros eram construídos com chapas de aço espessas, motores grandes e estrutura rígida. Ao bater, parecia que nada acontecia com o carro menos, mas era só impressão, porque o que realmente acontecia era ainda mais perigoso. Toda a força do impacto era transferida diretamente para os ocupantes. Não existia zona de deformação, não existia airbag, cinto de 3 pontos era um luxo raro. E direção colapsável era coisa de carro de luxo. Se o capô não amassava, o problema era outro. Ele atravessava o para-brisa. Se o volante não quebrava, ele empalava o motorista. As mortes em acidentes eram muito mais violentas do que hoje, e não existia muito que o ocupante pudesse fazer. 2. A evolução da engenharia automotiva a partir dos anos 90. Os engenheiros começaram a pensar diferente. E se o carro absorvesse o impacto ao invés de transferi-lo para quem está dentro? Nasceu aí o conceito de zona de deformação programada menos, que é o motivo dos carros modernos parecerem frágeis. Quando um carro bate e vira uma sanfona na frente, isso não é um defeito. É o carro fazendo o trabalho sujo, absorver energia para proteger os ocupantes. Hoje, cada centímetro da frente de um carro moderno é milimetricamente planejado para se amassar da maneira certa, no tempo certo, com a força certa. A cabine onde os passageiros estão é o último bastião, é feita para permanecer intacta. E o resultado é real. Em milhares de testes, o carro moderno sai destruído, mas o boneco do teste de colisão sai praticamente intacto. 3 em carros modernos, a fragilidade que salva vidas. Vamos falar a real. Sim, o plástico quebra, o alumínio amassa e o carro moderno parece uma casquinha de ovo, mas tudo isso é tecnologia. Airbags, cintos de segurança com pré-tensionadores, freios ABS, controle de estabilidade, sensores de ponto cego, alerta de colisão. Tudo isso forma um escudo invisível que trabalha por você a cada segundo. Hoje, uma batida que mataria todo mundo em um carro dos anos 70 pode deixar os passageiros de um carro atual apenas com arranhões e muitas vezes ilesos. A comparação não é justa porque a engenharia de hoje joga outro jogo. Enquanto antes se construía tanques, hoje se constrói cápsulas de sobrevivência. 4. O mito do "na minha época era melhor" é normal ouvir por aí. Na minha época, carro era carro. Hoje, é tudo descartável. Mas essa frase ignora um dado importantíssimo: a quantidade de vidas salvas. A taxa de mortalidade em acidentes caiu drasticamente nas últimas décadas. E não é só por causa do cinto ou do airbag, é porque o carro é inteiro pensado para preservar vidas. Cada peça, cada dobradiça, cada sensor tem um motivo para existir. Além disso, os testes de colisão modernos são extremamente rigorosos. Carros passam por impactos frontais, laterais, traseiros, capotamentos e mais tudo monitorado por sensores e câmeras de alta velocidade. Nos anos 70, nada disso. O teste de segurança era torcer para não bater. 5 exemplo real quando o novo vence o antigo se evoca dúvida. Procura no YouTube um teste feito entre um Chevrolet Bel Air de 1959 e um Chevrolet Malibu de 2009. Os dois colidem de frente 65 km/h. O resultado, o carro antigo simplesmente desintegra, o volante atravessa o peito do boneco, a cabine se desfaz. Já o carro moderno, embora fique bastante destruído por fora, protege perfeitamente os ocupantes. Ou seja, o que parece ser uma lata de sardinha, na verdade é um cofre blindado menos, mas que precisa se deformar para salvar quem está dentro. Fim, então, da próxima vez que você ouvir alguém dizendo que carro de hoje é frágil demais, lembra disso. Frágil por fora, invencível por dentro. Para entender melhor, a gente precisa separar 2 conceitos: segurança passiva e segurança ativa. Segurança passiva é tudo aquilo que protege você depois que o acidente já aconteceu. Menos airbag, cintos, estrutura reforçada,
zonas de deformação. Já a segurança ativa é o que evita que o acidente aconteça, menos freios ABS, controle de tração, controle de estabilidade, assistente de frenagem e até câmeras de ré. E olha só, nenhum carro antigo tinha segurança ativa. Se você travasse as rodas em uma curva molhada com um Opala, o carro simplesmente escorregava como um sabão. Hoje, se você errar, o carro corrige por você. Tem carro que freia sozinho, que lê as faixas da pista, que detecta pedestres. Isso é tecnologia que não aparece à primeira vista, mas que salva vidas o tempo todo. 7. Peso não é sinônimo de segurança. Outro mito que muita gente acredita: quanto mais pesado, mais seguro. Errado. Hoje os carros são mais leves, justamente para absorver melhor os impactos e consumir menos combustível. A leveza também ajuda na dirigibilidade e na frenagem. Um carro pesado demora mais para parar. Um carro leve e inteligente para mais rápido, desvia melhor de obstáculos e consegue fazer curvas com mais controle. Além disso, os materiais modernos, menos alumínio, ligas metálicas, polímeros, são mais eficientes que o aço antigo. Eles deformam onde devem e resistem onde precisam. É uma engenharia de precisão. 8. A ilusão do barulho e da robustez tem mais um ponto curioso: o som. O barulho de fechar a porta de um carro antigo dá uma sensação de solidez, aquele toque pesado. Já um carro moderno faz um som leve, quase oco, mas isso não quer dizer nada. Aquela sensação de robustez era estética. Hoje os carros são silenciosos, leves e mesmo assim têm colunas A, B e C reforçadas com aço de altíssima resistência. Quer outro exemplo? Um carro moderno pode ter um para-choque de plástico que amassa com uma batidinha, mas atrás dele tem uma estrutura de absorção de impacto muito mais eficiente do que qualquer chapa de ferro antiga. 9. Testes reais salvam vidas reais. Hoje, antes de um carro ser vendido, ele passa por dezenas de testes rigorosos de colisão, impacto lateral, impacto traseiro, capotamento e até atropelamento de pedestre. E não é só isso. Os carros são testados com bonecos equipados com sensores que simulam ossos, músculos, órgãos e até cérebro. É uma ciência de ponta. Tudo isso para garantir que, na pior situação possível, a sua chance de sair vivo seja a maior possível. Nos anos 60 e 70, isso não existia. As montadoras praticamente chutavam o design e torciam para ninguém morrer, e infelizmente muita gente morreu por causa disso. 10. O tanque de guerra que não te protege, vamos ser sinceros. O buicão do vovô, aquele sedanzão de aço, era lindo, mas ele era uma armadilha sobre rodas. Não tinha cinto, não tinha airbag, o volante era de ferro maciço e o painel era feito de metal duro. Em uma colisão, o corpo humano virava passageiro da própria tragédia. Era arremessado contra partes rígidas do carro e as consequências disso eram fatais. Hoje os carros são pensados para proteger até o que você não pensa: joelhos, pescoço, coluna. E mesmo com toda essa tecnologia, tem gente que ainda sente saudade da robustez antiga. Mas se você colocar um do lado do outro, menos carro velho e carro novo, e pensar em qual deles você colocaria sua família, a resposta é óbvia. Conclude. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizendo que carro moderno é só casquinha de ovo, lembra disso: o que amassa por fora salva por dentro. A evolução dos carros não é sobre parecer resistente. É sobre ser inteligente, estratégico, protetor. É sobre colocar vidas em primeiro lugar. Se você curtiu esse vídeo, já fortalece com um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Aqui a gente desmonta mitos com base em fatos, engenharia e muita curiosidade. Até mais.